Meditação para parar pensamentos obsessivos. Silencie a mente agora. Há momentos em que a mente parece não parar. Você tenta se concentrar em algo simples, uma tarefa, uma conversa, o próprio silêncio. Mas os pensamentos não cessam. Eles giram em círculos, repetindo as mesmas imagens, as mesmas vozes, as mesmas preocupações. É como se algo dentro de você não soubesse mais onde encontrar o botão de pausa. Você se deita para descansar, mas o corpo repousa e a mente continua acordada. Você tenta se distrair, mas ela volta a insistir. E quanto mais luta para silenciá-la, mais barulho ela faz. É um ciclo que parece impossível de romper. Mas existe uma verdade profunda que talvez ninguém tenha te contado ainda. Você não precisa lutar contra os pensamentos. O silêncio que procura não nasce do controle, mas da observação. Os pensamentos obsessivos são como ondas. Eles se formam, sobem, quebram e desaparecem. O problema é que, ao tentar impedi-los, você se torna o mar agitado e esquece que, por baixo de todas as ondas, o oceano continua calmo. Nesta meditação, você não vai tentar parar os pensamentos. Você vai aprender a deixar que eles passem, sem segui-los. Vai lembrar que é o oceano, não a onda. Agora feche suavemente os olhos. Respire fundo. Inspire pela primeira vez com consciência, sentindo o ar entrar pelas narinas, expandir o peito e sair lentamente. Com cada respiração, imagine que você está abrindo espaço. Espaço entre um pensamento e outro. Espaço entre o som e o silêncio. Espaço entre quem pensa e quem observa. O que você vai experimentar aqui é uma reconexão com algo que nunca se perdeu. Apenas foi encoberto pelo ruído da mente. A paz que você busca não precisa ser criada, porque ela já existe em você. Tudo o que vamos fazer agora é lembrar. Permita-se soltar o esforço. Você não precisa tentar entender, controlar ou resolver nada neste momento. A mente está acostumada a buscar respostas, mas a alma só precisa de presença. E é essa presença que começa a nascer em você agora. Enquanto ouve esta meditação, sinta as palavras não como instruções, mas como guias suaves, conduzindo você de volta ao centro. Cada som, cada pausa, cada respiração é uma ponte que o leva para dentro, onde o silêncio habita. A partir deste instante, não há nada que precise fazer. Não há passado para corrigir, nem futuro para antecipar. Há apenas este momento vivo, pulsando, silencioso. E é neste momento que você começa a libertar-se do peso dos pensamentos. Eles continuarão a surgir, mas você já não será arrastado por eles. Você vai observá-los como quem vê nuvens passando em um céu tranquilo. Algumas mais densas, outras leves, todas passageiras. E o céu? O céu continua o mesmo, vasto, sereno, imutável. Esse céu é você. E quanto mais você lembra disso, mais o ruído se dissolve, mais o corpo relaxa, mais o coração se acalma. A mente fala alto, mas o silêncio fala com verdade. E é para esse silêncio que você está voltando agora. Respire uma última vez, profundamente. Ao expirar, imagine o ar levando embora o excesso de ruído mental, como poeira sendo varrida por uma brisa suave. Sinta o alívio de simplesmente estar aqui. Nada a resolver, nada a pensar, apenas ser. Bem-vindo ao espaço da consciência. Aqui a mente se aquieta e o silêncio finalmente pode ser ouvido. A natureza dos pensamentos obsessivos. Os pensamentos obsessivos são como ecos dentro da mente. Eles surgem de uma necessidade de controle, de uma tentativa desesperada de evitar o incômodo, o medo ou a incerteza. Mas quanto mais você tenta empurrá-los para longe, mais eles retornam. É como tentar apagar fogo com fogo.
A própria resistência se torna combustível. Esses pensamentos não são seus inimigos. Eles não estão tentando te destruir. Na verdade, eles são a forma mais primitiva que a mente encontra para te proteger. Ela cria cenários, repete ideias, revisita dores antigas, tudo isso para tentar prever o que pode dar errado e, assim, te manter seguro. Mas essa proteção se transforma em prisão quando você esquece que pode observar o que acontece dentro de si, sem precisar reagir a tudo o que surge. Imagine a sua mente como um rádio antigo. Quando você gira o botão em busca de uma estação, o som pode distorcer, misturar ruídos, perder o sinal. É o que acontece quando você tenta controlar o que não pode. Os pensamentos se tornam ruído, mas se você para de girar o botão e simplesmente observa, a sintonia se restabelece sozinha. O segredo não é girar mais rápido, é permitir o ajuste natural. Pensamentos obsessivos são apenas sinais de uma mente fora de sintonia com o agora. Eles não são provas de fraqueza ou descontrole, mas convites para voltar à presença. Porque é apenas no presente que a mente perde o poder de dominar. Agora, perceba algo. A mente pensa porque essa é sua função. Você não cobra que o coração pare de bater, nem que os pulmões parem de respirar. Da mesma forma, não é preciso que a mente pare de pensar. O que causa sofrimento não são os pensamentos em si, mas o apego a eles. A crença de que cada um precisa ser analisado, entendido, combatido. Observe o próximo pensamento que surgir. Talvez seja uma lembrança, uma preocupação, um julgamento. Apenas veja. Não lute. Não siga. Imagine que ele é uma folha sendo carregada por um rio. O rio é o fluxo natural da sua mente. A folha passa, se afasta e some no horizonte. E você? Você permanece na margem, em paz, apenas observando. Quando você se torna o observador, algo muda. A energia que antes alimentava o pensamento começa a se dissolver. O que parecia um turbilhão se transforma em um simples movimento passageiro. E aos poucos, entre um pensamento e outro, nasce o espaço. Esse espaço é o início do silêncio. É a pausa entre o som e o próximo som. É onde a consciência habita, quieta, atenta, imperturbável. Não é preciso entender o porquê dos pensamentos, nem buscar respostas imediatas. Tudo o que você precisa é voltar ao papel de quem observa e não de quem sofre. A mente fala, mas você é o espaço onde ela fala. E esse espaço é vasto demais para ser tomado por qualquer ruído. Enquanto ouve minha voz, comece a perceber como, mesmo agora, existe algo em você que permanece estável, sereno, intocado. Esse algo é o seu verdadeiro centro. É o lugar onde o silêncio vive, esperando o momento em que você decide voltar. Não se apresse. O simples ato de observar já é o primeiro passo para libertar-se do ciclo dos pensamentos obsessivos. E quando você se torna consciente desse espaço, o ruído mental começa a perder o poder. O rádio volta a sintonizar. O silêncio começa a nascer. A ponte para o silêncio. Agora que você compreende a natureza dos pensamentos, chegou o momento de atravessar a ponte, o caminho que leva da confusão ao silêncio. Essa ponte não se constrói com esforço. Ela se revela quando você deixa de lutar. Durante toda a vida, você aprendeu a reagir a cada pensamento como se ele fosse uma verdade absoluta. Um medo surge e você o segue. Uma lembrança aparece e você se perde nela. Mas há um segredo que poucos percebem. O pensamento só tem poder enquanto você acredita nele. Quando você o observa, ele perde a força e se dissolve como névoa ao sol.
O silêncio não é conquistado pela força, mas pela entrega. E essa entrega começa agora. Respire fundo. Sinta o ar entrando suavemente pelas narinas. Perceba como o corpo reage. O peito se expande, o ar toca a pele por dentro. Na expiração, permita que qualquer tensão saia junto. Você não precisa forçar nada. Apenas respire e perceba. Enquanto a respiração flui, imagine que cada pensamento que surge é uma nuvem passando em um céu amplo e infinito. Algumas nuvens são claras, outras escuras. Algumas passam rápido, outras parecem permanecer. Mas o céu nunca se mistura com as nuvens. Ele apenas as observa, tranquilo, sabendo que nenhuma fica para sempre. Você é esse céu. A mente, as nuvens. E quanto mais você se lembra disso, menos as nuvens te afetam. A ponte para o silêncio começa quando você deixa de se identificar com o movimento das nuvens e se reconhece como o espaço que as acolhe. Isso é o despertar da consciência. Agora, traga a atenção para o centro do peito. Sinta o pulsar do seu coração. Esse pulsar é o ritmo da vida te lembrando que tudo está acontecendo exatamente como deve. Não há nada fora do lugar. Nem mesmo os pensamentos que você gostaria de silenciar. Eles fazem parte do processo e estão perdendo a força à medida que você se torna o observador. Permita-se estar aqui, entre um pensamento e outro. Nesse intervalo, há uma pausa viva. Um espaço de calma que não depende de nada. É ali que o silêncio começa a se expandir. Perceba como, aos poucos, os sons ao redor parecem mais distantes. O corpo mais leve. A mente menos barulhenta. Você começa a se lembrar do que é existir sem precisar pensar tanto. A cada respiração, o espaço dentro de você se amplia. E nesse espaço surge a clareza, uma sensação de presença pura, como se tudo simplesmente estivesse certo. Não há o que resolver, não há o que entender, apenas ser. A mente sempre busca respostas, mas o silêncio não precisa delas. No silêncio, você não encontra explicações, encontra paz. E quando há paz, tudo se reorganiza naturalmente. Permaneça aqui, respirando, observando. Sinta a ponte sob os seus pés, firme, estável, segura. Ela liga o barulho ao silêncio, a confusão à clareza, o medo à serenidade. E ao atravessá-la, você não abandona nada. Apenas retorna ao que sempre foi. Um ser consciente, livre e em paz. Você está cada vez mais perto do centro de quietude. Deixe-se guiar, porque é no instante em que você para de lutar contra os pensamentos que o verdadeiro silêncio se revela. Não como ausência, mas como plenitude. Meditação guiada. O silêncio que cura. Agora permita que sua atenção se volte completamente para dentro. Não há mais nada a fazer, nada a resolver, nada a controlar. Este é o momento de entregar-se. O som da minha voz será apenas um guia suave. O verdadeiro trabalho acontece em você. Comece sentando-se ou deitando-se confortavelmente. Deixe o corpo se ajeitar até encontrar um ponto de repouso. Sinta o contato com o chão, com a superfície que o sustenta. Perceba que você está seguro, que pode soltar o peso das preocupações. Respire profundamente. Inspire pelo nariz, lenta e profundamente, até sentir o ar preencher o abdômen. Segure por um breve instante e solte, pela boca, tudo o que não precisa levar adiante. O ar sai levando embora o cansaço, a tensão e o excesso de pensamentos. Continue respirando assim, num ritmo natural. Com cada inspiração, imagine que uma luz clara entra em você. Com cada expiração, essa luz dissolve o que está denso, pesado, confuso. A cada ciclo de respiração, você vai ficando mais leve. A cada sopro,
mais presente. Agora, leve sua atenção para o corpo. Observe sem pressa. Sinta o ar tocando o rosto, o peso das pálpebras, o calor das mãos. Permita que os ombros relaxem, que a mandíbula se solte, que o peito se abra. Perceba que o corpo começa a cooperar com a quietude. Com o corpo tranquilo, volte-se para dentro. Imagine-se sentado à beira de um rio sereno. As águas correm sem esforço, apenas fluem. Cada pensamento que surge é como uma folha pousando sobre a água e seguindo o curso natural da correnteza. Você observa as folhas, mas não precisa segurá-las. Não há necessidade de empurrá-las nem de afastá-las. Elas vêm e vão, e o rio continua calmo, sem resistência. Agora, olhe para a superfície da água. Ela reflete o céu, as árvores, a luz. Mas por baixo, há profundidade. Assim também é a sua mente. Por cima, os pensamentos se movem. Por baixo, existe uma imensidão silenciosa. Desça até essa profundidade. Afunde suavemente na calma que existe sob os pensamentos. Sinta o silêncio crescendo. Ele não é vazio, é cheio de presença. Você percebe sons distantes, mas eles não te tocam. A mente tenta criar algo, mas você não responde. Apenas observa, e o poder dos pensamentos se desfaz. Agora repita mentalmente de forma suave e consciente: eu não sou meus pensamentos, eu sou o espaço que os contém. Permita que essa frase se torne verdadeira em seu corpo. Sinta o espaço expandindo dentro do peito, atrás dos olhos, no centro da mente. Cada palavra abre um pouco mais o caminho para a quietude. Agora, imagine que no centro da sua testa há um ponto de luz. Essa luz representa a clareza, o centro silencioso da consciência. Ela se expande lentamente, iluminando toda a cabeça, o pescoço, o coração, até envolver todo o corpo. Você é luz observando o fluxo da vida. Pensamentos ainda passam, mas já não são ruído. São apenas ecos distantes em um espaço infinito de paz. Fique nesse estado por alguns instantes. Deixe que a mente repouse no próprio silêncio. Não force nada. A paz não precisa ser construída. Ela já está aqui. Tudo o que você faz é permitir que ela se revele. Sinta agora o coração mais leve, o ar mais suave, o corpo mais sereno. Você entrou no silêncio que cura. E aqui, neste lugar interno, não há medo, não há urgência, não há busca. Há apenas o ser, completo e suficiente. O mundo lá fora continua existindo, mas dentro de você há uma nova dimensão, um espaço intocado por preocupações. E quanto mais você volta a esse lugar, mais fácil se torna acessá-lo. O silêncio se torna o seu refúgio, a sua força, a sua sabedoria. Fique aqui mais um pouco. Respire. Sinta o som do silêncio e perceba que ele não está separado de você. Ele é o que você realmente é. A mente pode tentar voltar a falar, mas agora você sabe. Ela é apenas uma voz em meio à imensidão da consciência. Você não precisa mais segui-la. Você aprendeu a ouvir o que existe por trás de todo som, o silêncio vivo, a paz profunda, o lar do seu ser. Permaneça respirando nesse estado de presença, acalmado, inteiro, em paz. Este é o silêncio que cura, e ele sempre esteve dentro de você, esperando para ser lembrado. A sensação da paz interna. Agora apenas permaneça. Não há necessidade de fazer nada, nem de tentar sentir algo específico. A paz não precisa ser fabricada. Ela já está acontecendo, silenciosamente, mas de forma real. Observe como o corpo parece mais leve. Os músculos não pedem mais controle. A respiração segue o próprio ritmo e a mente
começa a compreender o sabor da quietude. O que você sente agora é o retorno ao seu estado natural. A mente acreditou por tanto tempo que precisava lutar, resistir, controlar cada pensamento. Mas a verdade é simples. Quando você se rende ao silêncio, a vida retoma o comando. Os pensamentos continuam existindo, mas já não têm o mesmo peso. Eles perdem o tom urgente, perdem o poder de conduzir você. Você os vê vindo e indo, como ondas suaves tocando a areia e recuando. Perceba este instante. Há algo novo aqui, um espaço de presença, amplo e luminoso, que sempre esteve dentro de você. É nesse espaço que nasce a clareza, onde a sabedoria surge sem esforço. Aqui nenhuma preocupação domina, porque você reconhece que cada pensamento é apenas um fragmento passageiro da mente. E o que é passageiro não define quem você é. Sinta o coração. Ele bate em um ritmo tranquilo, em harmonia com a respiração. Há paz no centro do peito. Essa paz é viva, pulsante. Não é ausência de emoção, é a presença de equilíbrio. Você não precisa mais fugir da mente, porque aprendeu a observar. E quando observa com consciência, tudo se transforma. Note como até os sons ao redor parecem diferentes agora. O silêncio não é a ausência de som, mas a capacidade de ouvir sem ser levado por ele. Você pode ouvir o mundo, mas permanecer dentro de si. Esse é o verdadeiro domínio interior. Estar em meio ao movimento, mas permanecer imóvel por dentro. Sinta a gratidão por esse momento, pela coragem de olhar para dentro, pela entrega que permitiu a quietude, pela experiência de reconectar-se à própria essência. A paz que você sente agora não vem de fora. Ela nasce da consciência de que tudo o que você procurava já estava aqui. A mente queria respostas, mas o coração sabia. A resposta é o silêncio. Permaneça aqui por um instante. Respire e sinta o ar tocar sua pele. A energia ao seu redor está mais clara, mais leve. Você está expandindo, vibrando em harmonia com a vida. E quanto mais permanece nesse estado, mais o corpo, a mente e o espírito aprendem a reconhecer esse lugar como o lar. Guarde essa sensação. Ela é sua âncora. Sempre que a mente quiser se perder em ruído, feche os olhos e volte para este espaço. Ele é o seu ponto de equilíbrio, o seu refúgio, a sua paz natural. Agora, apenas respire. Deixe que essa tranquilidade se espalhe para cada célula, cada pensamento, cada batida do coração. A paz não é um momento passageiro. É uma lembrança do que você sempre foi. Você está em casa. Você é o silêncio vivo. Você é a consciência desperta por trás de tudo. Aplicação no dia a dia. Agora que a mente está em silêncio e o corpo aprendeu o sabor da calma, é hora de levar essa consciência para a vida. A verdadeira transformação não acontece apenas durante a meditação. Ela acontece quando, em meio ao ruído do mundo, você se lembra deste silêncio interior. Quando as vozes da preocupação tentam te arrastar e você simplesmente respira, observando sem reagir. É nesse instante que o poder desperta, o poder de escolher a paz em vez da confusão. Toda vez que um pensamento obsessivo surgir, pare por um momento. Feche os olhos e diga para si mesmo: eu observo, mas não sigo. Essa simples frase é uma chave energética. Ela corta o vínculo que alimenta o ciclo de repetição mental. O pensamento perde força porque já não encontra resistência nem identificação. Ele aparece, mas não te domina. Você o vê passar e volta ao centro. Pratique essa consciência em situações simples. Ao caminhar na rua, perceba o toque dos pés no chão.
Ao tomar banho, sinta a água escorrendo e perceba o presente. Ao conversar, escute com atenção, sem antecipar respostas. Esses pequenos gestos são portais para o agora, e o agora é o único lugar onde a mente não pode te aprisionar. A cada dia, a mente tentará te puxar de volta para o velho padrão. Repetir, analisar, controlar. Mas agora você sabe, o controle é uma ilusão. A clareza nasce do soltar, não do forçar. Quanto mais você solta, mais a vida flui. E quanto mais flui, mais natural se torna viver em paz. Você pode criar o hábito de pequenos retornos à consciência. Escolha um som, o toque de uma mensagem, o barulho da rua, o riso de alguém, e use-o como lembrete. Cada vez que ouvi-lo, respire fundo e diga internamente: estou aqui. Esse simples gesto reprograma o cérebro para buscar presença, não agitação. Com o tempo, o silêncio se tornará o pano de fundo de cada ação. Você perceberá que pode trabalhar, conversar, decidir, sem perder a calma interior. Lembre-se, parar pensamentos não é eliminar a mente, é colocá-la no lugar certo, como um instrumento útil, não um tirano interno. A mente foi criada para servir à consciência, não para comandá-la. E quando você a observa com amor, sem julgamento, ela aprende a cooperar. Não busque perfeição, busque presença. A quietude não é um estado fixo, é um espaço que se abre cada vez que você volta para si. Mesmo nos dias mais difíceis, o simples ato de respirar conscientemente já é um retorno ao lar. E esse retorno muda tudo. A forma como você sente, como decide, como vive. Você não precisa fugir da vida para encontrar paz. Precisa apenas se lembrar, em meio à vida, de quem você realmente é. A cada pensamento observado, a cada instante de respiração consciente, você está treinando a mente a servir à serenidade, não ao medo. Agora faça um compromisso silencioso com você mesmo, que independentemente do que aconteça, você escolherá o centro. Escolherá observar. Escolherá voltar ao espaço da consciência que tudo vê e nada sofre. Porque esse é o verdadeiro propósito da meditação. Não escapar do mundo, mas viver nele com uma mente livre. Conclusão transformadora. A mente fala alto. Ela quer respostas, quer controle, quer entender tudo o tempo todo. Mas a alma fala no silêncio. E é nesse silêncio que você finalmente se escuta. Não o ruído dos pensamentos, mas a verdade suave que sempre esteve aí, atrás de tudo. Perceba o que sente agora. Essa quietude, essa leveza, essa sensação de estar inteiro no presente. Nada foi resolvido lá fora, e ainda assim, algo profundo se reorganizou aqui dentro. Essa é a força da consciência. Transformar o caos sem precisar lutar. A partir de agora, toda vez que os pensamentos parecerem te dominar, lembre-se do que viveu aqui. Respire e volte para o espaço silencioso que você redescobriu. Ele é o seu refúgio, a sua fonte, o seu poder. A mente pode tentar te arrastar de novo, e ela vai. Mas agora você sabe o caminho de volta. Não há nada a temer, porque o silêncio sempre te espera. Ele não depende de circunstâncias, de lugar ou de tempo. Ele é o que você é, em essência. E quanto mais você o acessa, mais ele se torna o seu estado natural. Volte a esta meditação sempre que precisar. Cada vez que ouvir, o silêncio dentro de você se tornará mais profundo, mais acessível, mais familiar. Até que um dia você perceba que não precisa mais procurá-lo, porque ele nunca te deixou. Se esta meditação trouxe paz ao seu coração, compartilhe-a. Talvez alguém precise ouvir estas palavras tanto quanto você precisou hoje.
E lembre-se, o verdadeiro poder não está em calar os pensamentos, mas em reconhecer que você é o espaço onde todos eles acontecem, livre, consciente e em paz. Silencie, sinta, seja